Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. E hoje então nós vamos ver o último dos nossos poetas da segunda geração do modernismo. Nós vimos na última aula então Drummond, mas anteriormente a gente viu Jorge de Lima, Murilo Mendes, Mário Quintana e Cecília Meirelles. Agora então a gente vai falar de um poeta que geralmente a galera não lembra que ele é poeta, e sim lembra da sua composição famosa chamada Garota de Ipanema. Então, a nossa aula de hoje é sobre Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes, então, gente, ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1913. Formou-se na Faculdade de Direito em 1933. Trabalhou como diplomata em diversas cidades do exterior. Foi um dos fundadores da Bossa Nova no ano de 1958, juntamente com João Gilberto e Tom Jobim. Aproximou-se cada vez mais da música e faleceu em 1980. Então, gente, tenho certeza que em algum momento da vida de vocês ouviram falar, então, a respeito do Vinícius de Moraes. Acredito que seja por conta das suas músicas. Mas, gente, a música nada mais é do que também uma forma de poesia. Então, o Vinícius de Moraes, gente, é um poeta carioca, formado em Direito, que também trabalhou como diplomata. Ele fundou, então, gente, esse gênero musical chamado Bossa Nova. Além dele, nós tínhamos João Gilberto e Tom Jobim. Inclusive, os três, gente, fizeram juntos várias e várias músicas. Então, sei lá, o Vinícius de Moraes produzia a letra, o Tom Jobim musicava e o João Gilberto fazia, então, essa gravação. Então, gente, isso basicamente era o que eles faziam. Aí, gente, as características e temas, então, do Vinícius de Moraes. Sua obra divide-se em duas faces distintas. A primeira caracteriza-se por abordar um amor transcendental, espiritualizado. Os poemas são escritos com versos longos e a linguagem é nebulosa. A segunda é o grande momento da poesia de Vinícius. Esse é o período em que o poeta começa a produzir letras para músicas, especialmente letras de bossa nova, estilo que estava nascendo no Rio de Janeiro e se espalharia pelo mundo. Então, gente, inicialmente nós dividimos a obra do Vinícius de Moraes em duas fases. E a gente observa uma grande alteração, então. Primeira fase, ele fala desse amor espiritualizado. Então, ele tem versos mais longos, uma linguagem mais difícil de compreender. Já na segunda, gente, é o grande, momento da poesia do Vinícius de Moraes, nós percebemos, então, a influência da música, então, em sua poesia. Então, gente, outra característica dele é a aproximação do mundo material, concreto. O amor espiritualizado da fase anterior passa a ser carnal, envolto em uma aura de erotismo e sensualidade. A linguagem passa de um estilo sublime para o coloquial. Seus versos são mais curtos. Vinícius torna-se o poeta mais popular do Brasil. Então a gente percebe que inicialmente ele era totalmente espiritualizado, esse amor era espiritual e tudo mais. Depois, gente, ele torna-se então um poeta que traz esse amor mais sensual. Então ele vai para uma parte mais carnal. Então a gente observa essa mudança. E aqui, gente, nós temos então versos mais curtos, diferente do que nós vimos inicialmente, que nós tínhamos versos mais longos. Além disso, gente, o Vinícius de Moraes também se tornou o poeta mais popular do Brasil. Nós temos então aqui um exemplo, ele gostava muito de produzir sonetos. Então nós temos o primeiro aqui, que é o soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar e seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa lhe dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama,
mas que seja infinito enquanto dure. Então, gente, esse soneto de fidelidade, nós percebemos essa forma mais racional de tratar do amor. Justamente porque, gente, ele tem consciência que o amor, ele é como se fosse uma espécie de chama. Então não tem como ele ser infinito, justamente porque ele vai ser de um determinado período de tempo. Essa é a visão do amor, então, do Vinícius de Moraes. Tanto que ele fala que seja eterno, que seja infinito, enquanto dure. Aí, gente, ele também fez um soneto de separação. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a pruma. E das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo e distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Então aqui, gente, novamente, ele é bastante maduro ao tratar dessa temática da separação, justamente porque ele vai trabalhando essas transformações. O que antes era bom vai se tornando ruim. Então, por exemplo, ele fala o riso se transforma em choro. O que era branco e silencioso como a pruma e bocas unidas fez-se a espuma. Então, a gente vai vendo essa transformação. De repente, a calma fez-se o vento. Então, a gente vai percebendo essa dualidade que agora existe. Então, o que a gente pode perceber? No poema anterior, ele era totalmente bonitinho, apesar de ser, alguém racional tratando de um sentimento. Aqui a gente já percebe que ele prefere trazer essas dualidades para exemplificar, então, essa questão da separação. Aí nós temos a Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças, mudas, telepáticas. Pensem nas meninas, cegas, inexatas. Pensem nas mulheres, rotas alteradas. Pensem nas feridas, como rosas cálidas. Mas, não se esqueçam da rosa de Hiroshima. A rosa hereditária, a rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Aqui, então, gente, nós temos uma vertente um pouquinho mais social, então, do Vinícius de Moraes. E aqui, gente, ele está comparando aquela explosão da bomba atômica, então, na cidade de Hiroshima, a uma rosa. Por que ele faz isso? Porque, geralmente, as pessoas preferem lembrar de coisas boas do que de coisas ruins, até porque faz sentido. Mas, gente, especificamente aqui, ele está trazendo, então, essa imagem para tentar suavizar. Mas, ao mesmo tempo que você pensa, putz, mas como assim o Vinícius de Moraes está querendo suavizar? Ele traz, gente, e fala, gente, não é porque eu estou trazendo, comparando a uma rosa, que a gente tem que esquecer os horrores que aconteceram lá. E, por último, gente, nós temos a vertente social, então, total do Vinícius de Moraes, que nós chamamos o poema de O Operário em Construção. Era ele que erguia as casas, onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas, que lhe brotavam da mão. Mas tudo desconhecia de sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem é um templo sem religião. Como tampouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender por que um tijolo valia mais do que um pão? Tijolos ele empilhava com pá, cimento e esquadria. Quanto ao pão ele comia, mas fosse comer tijolo, e assim o operário ia, com suor e com cimento. Erguendo uma casa aqui, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente.
um quartel e uma prisão. Prisão que sofreria, não fosse, eventualmente, um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia, à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado de uma súbita emoção, ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem os fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção, olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede e janela, casa, cidade e nação. Tudo que existia era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que o sabia, exercer a profissão. Há homens de pensamento, não sabeis nunca o quanto. Aquele humilde operário sobe naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara. Um mundo novo nascia, de que sequer suspeitava, o operário emocionado. Olhou a sua própria mão, sua rude mão de operário em construção. O olho bem para ela, olhando bem para ela, quando teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão desse instante solitário que, tal sua construção, cresceu também o operário, cresceu em alto e profundo, em largo e no coração. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão, pois além do que sabia, exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão, a dimensão da poesia. Então, a gente percebe que esse operário aqui em construção nada mais é do que o poeta. Então, o poeta em construção, justamente porque é o poeta que tem que fazer tudo. É ele que tem que pensar nas palavras, pensar na rima, pensar na questão de sílabas poéticas. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!